Tudo bem? Hoje eu queria falar sobre dois temas que são bem polêmicos e também dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Né? O primeiro é sobre a vacina antidrogas e o segundo é sobre a legalização ou regulação do uso de maconhas e outras drogas. Bom, com relação à vacina, o que eu pude ler, pesquisar, ela tem componentes que vão trabalhar no sistema de recompensa. Então, o que ela faz? Ela aumenta a molécula da cocaína ou de algumas outras drogas, que impede a ação dessas moléculas no sistema de recompensa. Esse é algo bem legal. As pesquisas estão avançadas. O que eu não consegui ainda ver é qual o tempo que estão fazendo essas pesquisas e qual o tempo maior de abstinência que foi obtido com aqueles que fizeram uso da vacina. Porque assim, olha, o que eu entendo que um prazo de recaída ele se dá em mais ou menos de 8 a 18 meses. Por quê? A pessoa que ela passa por um processo terapêutico, ela tem um período de 6 a 9 meses que ela está internada, entende que ela está ali sem uso, e depois ela consegue ficar ainda entre 6 a 12 meses sem uso. Então, assim, a gente achar que o 12 meses é um prazo bom, não é. Então, eu não consegui achar ainda, nessas pesquisas, qual é o maior prazo que eles obtiveram. Um outro problema que eu vejo nisso é que pesquisadores já descobriram que existe um hormônio que chama delta-FOS-B. Esse hormônio ele passa a ser produzido no cérebro a partir do abuso de substâncias ou da dependência. Já encontraram esse hormônio delta-FOS-B, inclusive, em dependentes de pornografia, porque ele atua também no sistema de recompensa do cérebro. A grande questão é até que ponto essa vacina ela vai ter um poder a longo prazo. Uma outra questão que eu penso é com relação a outros transtornos que podem ser causados no cérebro de um dependente químico que agora começa a fazer uso da vacina. Porque o que a gente entende é que a dependência química é apenas uma das deformações que o indivíduo ele começa a vivenciar a partir de traumas, transtornos emocionais, situações familiares. E que, na verdade, essa dependência ela começa a partir de uma compreensão falsa do cérebro que tem a substância como remédio. Os dependentes químicos, eles começam o abuso na adolescência. E eles desenvolvem, além disso, a drogadicção, ela potencializa transtornos mentais. Então, como vai ser feito esse trabalho de saúde mental pós-vacinação? Porque a gente pode ter aí um pico no aumento de suicídios, uma superlotação dos leitos de saúde mental, vários outros transtornos. E até o ponto da pessoa não querer mais tomar vacina, porque entende que assim, o trabalho terapêutico ele não envolve só a desintoxicação e a abstinência. Ele tem várias outras, um trabalho sério, que é cuidar e tratar da dependência e daquilo que motivou a dependência e dos transtornos, das patologias que a dependência acarretava. Então, como vai ser essa questão? Então, percebe que a gente precisa pensar muito ainda. Parece uma solução mágica, mas soluções mágicas elas não existem. Bom, esse é um ponto. Com relação à legalização das drogas, a gente está no Uruguai esses dias e a gente fez uma pesquisa realmente de rua, de ir na rua, de olhar, de ir nos pontos periféricos da cidade de Montevidéu, de cidades vizinhas periféricas a Montevidéu também. Visitamos algumas comunidades terapêuticas e conversamos com Miguel Hernandes, que é um dos especialistas em drogadicção e políticas públicas sobre drogas aqui no Uruguai. Quando ele fala sobre os impactos, eles são, na maioria, negativos. Primeiro, que essa regulação que eles falam da marihuana, ela começou a criar um narcotráfico uruguaio. Por conta dos clubes de marihuana, por conta da incapacidade de se fiscalizar tudo isso. O aumento nos casos de dependência, calculado nos últimos 5 anos, a gente vai nem falar nos últimos 9 anos, mas nos últimos 5 anos, só que é uma projeção que vem aumentando. Então, vamos pegar os últimos 5 anos. O maior número de dependentes começam na adolescência. O que significa? Que o tráfico ainda tem tido uma grande atuação, porque na regulação somente maiores de 18 anos. A outra questão é que a regulação ela não impediu, não houve um trabalho de redução, de tentativa de redução de danos. Porque
errado achar que a maconha ela só é a porta de entrada. Não, a maconha é uma substância perturbadora do sistema nervoso central. Então, ela não é só a porta de entrada. E hoje, por exemplo, o maior problema que se tem aqui de dependência é o uso de pasta base. Eles fazem uso da pasta base, como no Brasil, as pessoas fazem uso do crack. Eles fumam a pasta base. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o crack, e aí vocês vão entender um pouquinho da diferença entre a pasta base e o crack. Mas eles fumam a pasta base. Para vocês terem uma ideia, até antes da liberação, da regulação, nesse centro clínico, que é muito grande, o governo tinha um convênio de 20 leitos. Esses 20 leitos, eles tinham uma taxa de ocupação que variava entre 70% e 80%. Hoje, existe uma fila de espera de 3 meses. Então, existem hoje, somente para esse centro clínico, uma fila de mais de 60 pessoas para poder passar pelo tratamento. Uma outra coisa é que o tratamento nesse centro clínico, ele varia de 6 a 12 meses. O governo precisou diminuir e fechou os convênios apenas para 3 meses. Então percebe que, na verdade, existe essa fila de espera, porque agora o governo só paga por 3 meses, só pela desintoxicação. Depois da pandemia, esses números explodiram. Além disso, existe agora um número muito grande de moradores de rua, e a maioria por quê? Porque a família desistiu e colocou para fora, porque saem das penitenciárias já com a dependência química, e não conseguem emprego, não conseguem se ressocializar, e outros que faliram e perderam tudo por causa da dependência química. Então isso tem aumentado muito. Então a gente não vê impacto positivo nenhum na legalização. Eu acho que o que falta realmente do Estado, isso a gente vê que é muito deficiente, é ter um olhar holístico do problema. E fazer intervenções realmente. Não só individual, como familiar. E entrar no problema e tratar o problema. E não criar ferramentas para trazer uma falsa impressão de solução. E uma coisa que eu vejo no Brasil, por exemplo, é que o aumento da dependência química entre jovens que não têm potencial para dependência química. Porque a gente imagina sempre que na adolescência e na juventude, essa dependência ela estoura muito rápido em comunidades, em pessoas com um ambiente familiar estruturado. E o que tem acontecido é que entre a classe média brasileira está aumentando o número de dependentes químicos. De drogas como a maconha, a cocaína, K2 e as drogas sintéticas. Então, a gente precisa começar a pensar meios reais de intervenção, tratamento e solução efetiva para as drogas. A espiritualidade é muito importante nisso. A gente percebe que as pessoas que elas começam a se descobrir, transcender, elas conseguem melhores resultados. Mas também elas podem acabar indo para um vício, levar o vício para um outro lado. E esse que é o problema. Aí a gente só está enxugando o gelo. Bom, era sobre isso que eu queria falar, era mais uma percepção e pesquisa minha sobre esses dois dados, porque eu vejo muita opinião, mas pouco trabalho de pesquisa sobre isso.